Estamos de volta. O próximo painel tem como tema os desafios do turismo São Paulo 2030, empreendedorismo e inovação, que será mediado pelo professor Dr. Diego Coelho, da FIA e ESPM. Os painelistas convidados são Senhor Hugo Pinto, da Senti Monitor, Senhor Eduardo Loreia, da Wakalua Innovation Hub, e senhor Éder Giovanni Sambo, da Fast In e Nano In Club. Bem-vindos. Muito obrigado, Dani, pelas apresentações. Muito bem, minhas caras e meus caros, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos aqui a este painel no SciBiz, que é o maior evento da América Latina de aproximação entre ciência, negócios e também os entes governamentais. E nós estamos aqui para discutir duas coisas muito importantes. Discutir inovações tecnológicas e turismo. Na abertura do nosso evento aqui no SciBiz, nós tivemos, inclusive, a oportunidade de ouvir o secretário de Estado de Turismo de São Paulo, Vinícius Lumertz, que disse que nós precisamos muito pensar o turismo do futuro, que é um turismo que se faz com inovação tecnológica. Afinal de contas, o turismo é um sistema de valor extremamente complexo que ele consegue encadear diversas atividades de diversos setores, pegando o agro, pegando serviços e pegando a indústria. Pense que numa viagem, você se pensar como turista, você movimenta desde indústria automotiva, passando às vezes por aviação civil, serviços de alimentação, a indústria têxtil, do vestuário, mas também outros serviços associados, como de guias, de transportes, entre outros. Porém, além dos desafios que já tínhamos em curso para transformar o turismo numa das maiores frentes de trabalho, de criação de valor, emprego e renda, nós tivemos estamos numa pandemia da Covid-19, que impactou de maneira dramática o setor de turismo. Afinal de contas, se a gente observar historicamente, mesmo diante de crises, o turismo ele tinha uma resiliência muito forte. Porém, a pandemia da Covid, ela tem uma dinâmica que ela impacta severamente um dos itens mais importantes das atividades de turismo, que é a mobilidade humana. Não por acaso, dados do Sebrae já mostram que no início aqui do processo de quarentena no Brasil, o faturamento das micro, pequenas e médias empresas ligadas ao turismo caiu 88%. Já retomou um pouco, mas agora os dados apontam que nós estamos com menos 63% de faturamento. Ou seja, precisamos pensar em soluções. Isso não se trata apenas de retomar o turismo. Afinal de contas, o comportamento do turista também foi impactado. Nós temos novos problemas que demandam novas soluções. E esse foi o mote do Desafio São Paulo. E para explicar um pouco o que foi o Desafio São Paulo, para a gente debater sobre os problemas que devemos enfrentar e as soluções por meio das inovações tecnológicas para um turismo mais pujante no Brasil e no mundo, nós temos a alegria aqui de receber o Eduardo Loreia, da Wakalua, o Hugo Pinto, da Senti Monitor, e o Éder Sambo, da Fast In. Tenho que comunicar também que, infelizmente, o Felipe, da Esper, que estaria com a gente, sofreu um acidente, ele está bem, mas está passando por uns exames, e aqui fica todo o nosso carinho e também votos de rápida recuperação para ele, que não poderá estar no painel de hoje. E para começar a rodar nossa conversa, eu vou chamar aqui o Eduardo Loreia, que, em primeiro lugar, Eduardo, você diga o que é o Wakalua, o que o Wakalua faz e contar um pouco o que foi o Desafio São Paulo. Bom dia a todos, bom dia, Diego. Muito obrigado pela acolhida no evento aqui hoje. Um prazer poder estar trabalhando com vocês nesse projeto e, melhor ainda, poder estar contando essa história aqui nesse fórum tão qualificado. Então, eu represento hoje aqui o Wakalua Innovation Hub. O Wakalua Innovation Hub é um hub de inovação especializado em turismo. Ele nasceu 2 anos atrás por iniciativa de 2 instituições de peso. Então, por um lado, a Organização Mundial do Turismo, conhecida aí pela sigla OMT, ou então UNWTO, porque a OMT é uma agência da ONU, né? Então ela é uma agência especializada das Nações Unidas voltada ao turismo. Então, por um lado, a UNWTO e, por outro lado, a Globalia.
A Globalia é uma das maiores empresas de turismo da América Latina e da Península Ibérica, né? É uma empresa com base aqui na Espanha, e que talvez a marca mais conhecida da Globalia seja a Air Europa, essa companhia aérea de base espanhola, pela qual imagino que vários dos aqui presentes já voaram aqui para a Europa, né? Operando no hub de Madrid, no hub de Barcelona. Então, 2 anos atrás, a Globalia e o NWO fizeram uma iniciativa conjunta de criar o Akalu Innovation Hub, que passou a ser um hub de referência mundial nessa temática. Ele tem essa característica da abrangência global, justamente pelo caráter da UNWTO. A UNWTO tem como membros quase todos os países do mundo, né? Então, as primeiras iniciativas do Akalua, que tiveram muito sucesso, foram as competições globais de startups de turismo. A gente está agora chegando nas finais da 3ª edição. Nas 2 primeiras edições, já mais de 10 mil projetos de 150 países participaram. Então, não só se destaca muito a qualidade, o volume de participação, mas, sobretudo, a capilaridade, né? Imagina você trabalhar com uma competição de startups que tem 150 países participantes, né? Então, por uma iniciativa conjunta com instituições brasileiras, né, notadamente o Akalu estabeleceu primeiro uma parceria com o Ministério do Turismo e posteriormente com a FIA, com a FEA e com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, né, nós podemos levar para o Brasil essa iniciativa. Realizamos primeiro um convênio que levou a elaboração de um diagnóstico sobre inovação em turismo no Brasil, depois uma proposta de estratégia nacional de inovação em turismo, e depois desembocando em algo bastante mais concreto, né, que foram as competições de startups de turismo. Uma competição nacional de startups de turismo e o Desafio São Paulo, que é um desafio voltado ao estado de São Paulo para a inovação em turismo, né, que é o assunto do nosso papo aqui hoje. O Desafio São Paulo foi um sucesso absoluto, né? Foram mais de 300 startups inscritas em um período bastante limitado, né? Então, 300 startups que se inscreveram em 3 categorias, né? Então, nós procuramos, junto à Secretaria de Turismo, junto à FIA e junto à FEA, poder contribuir em 3 aspectos. Então, por um lado, bares e restaurantes, por outro, meios de hospedagem e, por último, receptivo turístico, né? Então, as startups elas puderam se inscrever nessas 3 categorias. Nós tivemos, então, mais de 300 participações, como nós acabamos de conversar, e avaliamos essas startups num filtro muito rigoroso, né, segundo os seguintes critérios, né? Nós avaliamos os modelos de negócio, que tinham que ser disruptivos, modelos inovadores. A gente avaliou o aspecto sustentabilidade, né? Avaliamos o aspecto escalabilidade, o perfil e o histórico da equipe, e o impacto potencial dessas startups no mercado, né? A gente focou em startups que pudessem ter um impacto imediato, ou seja, que as suas soluções fossem aplicadas imediatamente no contexto pós-pandemia, né? Então, o Diego já ressaltou a importância da inovação e das soluções que podem ser trazidas por startups para alguns dos problemas específicos do contexto pós-pandemia, e foi exatamente isso que foi buscado nesse desafio. A qualidade das inscrições foi muito boa, né? Então, não só o volume foi interessante, mas a qualidade foi muito boa. E nós tivemos a felicidade de contar com 3 vencedoras muito qualificadas. Então, na categoria meios de hospedagem, a vencedora foi a Fast Inn. Na categoria bares e restaurantes, a vencedora foi a Expert, né? Que infelizmente não pode estar aqui conosco hoje por um problema pontual justamente nesse momento. E em receptivo turístico, nós tivemos como vencedora a Senti Monitor, que se revelou também a vencedora geral da competição por sua pontuação superior aí no júri da final. Então, nós vamos conversar um pouco com esses empreendedores hoje, né, que trouxeram essas soluções tão interessantes aí para o mercado do turismo. Mas quero ressaltar também que as três vencedoras, elas ganharam uma ajuda de custo de R$5.000 para poder fazer uma implementação dessas soluções no estado de São Paulo, em parceria com empresas e com instituições, né, de cada um dos setores, de meios de hospedagem, vários restaurantes e de receptivo turístico, né, para participar aí desse momento de retomada. E, além disso, a Senti Monitor, como vencedora geral, ela ganhou uma viagem aqui a Madrid para participar da Fitur, que é a maior feira de turismo do mundo, com base aqui em Madrid, né? A Fitur, infelizmente, ela foi adiada, né? A data foi alterada por motivos que vocês todos já conhecem,
mas de qualquer jeito a gente vai contar com a presença do Hugo Pinto, da Sente Monitor aqui em Madrid, nesse evento. Além disso, ela vai passar por um processo de treinamento aqui junto ao Wakalu Innovation Hub. Se tudo der certo, vai se conectar também com o ecossistema global através de uma conexão, de uma participação aí junto aos vencedores da competição global de startups de turismo, que está acontecendo justamente nesse momento. A gente espera revelar os finalistas globais muito em breve. Eu quero ressaltar um par de números também, tá? Porque acho que é muito interessante esse trabalho dos últimos 10 meses que foi feito pelo Wakalu no Brasil, de entender um pouco melhor o ecossistema de inovação em turismo do Brasil, justamente para poder atuar nele, né, e poder realizar avanços. Então, no desafio brasileiro de startups de turismo, 32% das startups inscritas foram startups de São Paulo, ou seja, isso ressalta a posição de São Paulo no ecossistema brasileiro, né? Então, São Paulo foi o estado com maior número de inscrições, respondendo aí por 32% do total de startups inscritas no desafio brasileiro. Nós fizemos também um diagnóstico para entender que tamanho tem esse setor econômico, né? O setor das startups de turismo, o setor do que a gente pode chamar de Touristex, né? A gente está utilizando essa denominação, inclusive para dar um passo além daquilo que já se conhece no mercado como Travel Tech, né? Então, nós entendemos que existe um setor econômico representado por startups que não são só de viagens, né? Não são só de reserva de viagens, senão que elas tratam do fenômeno social complexo que é o turismo, como ressaltava o Diego, né? Então, a gente prefere tratar como Touristex, é um pouco mais abrangente do que Travel Tech, né? E nós trabalhamos com esse conjunto completo de startups e de instituições de apoio, de fomento, hubs, enfim, que trabalham com o fenômeno complexo e mais amplo do turismo, né? Então, nesse estudo que nós fizemos, ainda em março, ou seja, no período pré-pandemia, nós encontramos um setor econômico que não está clusterizado, não está reunido, né, em nenhum lugar, a rigor, né? Todos nós que trabalhamos no ambiente de hubs de inovação, startups, sabemos que existem alguns verticais de negócio, né, como eles costumam ser conhecidos, já com uma organização bastante forte, né? Então, as fintechs são muito faladas, a health tech ou edge tech, enfim, existem alguns verticais já bastante consolidados. Em turismo, esse é um vertical que nós estamos começando um trabalho para que se entenda como um vertical, para começar, né? Para que existam interações dentro desse vertical, para que a gente possa fazer disseminação de boas práticas, que a gente possa atrair investidores especializados, né? Então, esse é um trabalho que está sendo feito, um trabalho recente, né? E esperamos daqui a uns anos poder falar em um setor de Touristech que seja reconhecido. Então, quando nós fizemos esse estudo no Brasil, nós encontramos, em princípio, 101 Touristechs, né? Isso até março. Mas olha só que interessante, mesmo que elas não estejam reunidas, não estejam clusterizadas, não estejam reconhecidas como um vertical, né? Essas startups, essas 101 que nós identificamos no início do ano, nós detectamos que elas geram 3 mil empregos e têm 278 milhões de dólares investidos. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse é um setor que é tudo menos inexistente, ao contrário. Ele é um setor existente, é um setor com um volume de negócio significativo. E vamos lembrar que, se a gente detectou em março 101 Touristechs, né, a nossa competição de startups de turismo, ela recebeu 790 inscrições. Então, ainda que existam inscrições que possivelmente não se enquadrariam dentro do recorte que nós optamos trabalhar, dentro de Touristech, se nota que existe aí um setor econômico bastante significativo e que merece um trabalho, merece uma atenção dos ambientes de inovação, das entidades de fomento, dos investidores, né, com um olhar específico para o setor turismo, que está enfrentando um dos momentos mais complicados da sua história, né, mas que justamente por isso, né, vai passar por um processo de renascimento e um renascimento sob novas bases. Essa é a nossa avaliação dentro do Wakalu, de que o renascimento do setor turismo ele vai se assentar sobre novas bases do mundo digital, né, com um processo de transformação digital das empresas do setor muito significativo, em que nós sabemos que as startups têm um papel importante em acelerar, em habilitar esse processo, né? Então, com isso, eu deixo aqui minhas palavras iniciais, agradeço mais uma vez o convite,
E acho, né, Diego, que aí na sequência a gente vai poder conversar um pouco mais e, sobretudo, ouvir os empreendedores que estão aí, são os capitães aí desse processo e se destacaram aí durante o Desafio São Paulo. Muito obrigado, Eduardo. E bem interessante esses dados, né, que já mostram o seguinte, que o Brasil já está no mapa da inovação tecnológica com um ecossistema que já pensa turismo, né? Esses números são robustos, mais de 700 startups participando de todo o processo com o Ministério do Turismo, a Calu e a Organização Mundial do Turismo, e mais de 300 especificamente para o Desafio São Paulo. Nós temos aí, nessa vertical do Turistec, nós já temos 101 startups. Então, já mostra um processo muito forte, robusto, de pensar inovação em turismo. E agora vamos falar com os vencedores do Desafio São Paulo, primeiro para conhecê-los, e eu vou aqui convidar o Hugo, já dando os parabéns por ter também, né, conquistado aí o prêmio do Desafio São Paulo, a passagem para Madrid, participar aí da inserção nos ecossistemas internacionais também de turismo. E, Hugo, pedi para você falar um pouquinho sobre a Scent Monitor, um pouco da história dela, do modelo de negócios e como vocês estão vendo aí essas perspectivas de inovação em turismo. Obrigado, Diego. Bom, eu sou Hugo Pinto, fundador e gerente-geral da Scent Monitor. Bom, a Scent Monitor é uma empresa de pesquisa e insights a partir de inteligência artificial aplicada a grandes volumes de dados. Então, em essência, nós coletamos o que as pessoas estão falando, né, seus planos, desejos, intenções, reclamações e experiências na web, seja em fórum, em blog, ou nas redes sociais, ou em jornais, e estruturamos essa informação em uma determinada vertical do conhecimento. E no setor de viagens e turismo, nós começamos um trabalho intenso em 2008, atendendo principalmente ao mercado de cartões, em que a gente, então, coletou um histórico, na verdade, de 2009, um histórico de dados desde 2008, em que a gente tratou essa informação, né, desde segmentar as viagens, o que é viagem de político, o que é viagem de celebridade, o que é viagem de obra de ficção, o que é propaganda, para a gente conseguir isolar realmente só o que é a voz do viajante, né, do consumidor final, para a gente conseguir, então, descobrir novos espaços, demandas por novos serviços e, principalmente, esse ano, detectar tendências, né, e novas mudanças. E o que a gente vê cada vez mais é que a indústria precisa de melhores informações, né? Nesse momento de crise, acelerou muito a necessidade de não desperdiçar recursos, né? E para isso, enfim, alocar, ter melhores informações, ter informações mais assertivas, conseguir prever o que vai acontecer, se torna muito importante. E o que a gente tem visto com o nosso sistema é que quando a gente, principalmente, agora do trabalho, né, recente que a gente apresentou junto com o seu trabalho, Diego, foi prever, por exemplo, a gente vê a mudança no turismo de proximidade, né? Então, a gente começou a ver já, enfim, antes de sair até uma parte dos jornais, a gente começou a ver as pessoas com muito mais plano de viagem, tanto para fora, em geral. E aí, aprofundando, a gente viu que realmente esses planos de viagem que estavam crescendo, eles estavam crescendo em uma velocidade ainda maior para cidades próximas, né? Então, e a gente vê bastante aplicação para, enfim, para toda a cadeia de turismo, né? Então, desde para as empresas de cartão de crédito que têm que oferecer benefícios e seguros para o viajante, até o setor público que tem que planejar demanda, carga, melhor maneira de se comunicar, até redes hoteleiras, né, para ver que tipo de experiência que as pessoas estão buscando, de onde que as pessoas que estão planejando ir para a cidade estão vindo, como é que essas pessoas estão se locomovendo, esse panorama 360. Então, a gente vê cada vez mais, né, uma mudança de informação, e o que a gente já começa a perceber é toda essa tendência também, né, o turismo se adaptando muito rápido, né, cada vez mais as pessoas já
hotéis e as experiências já preparadas para um distanciamento maior, mas preservando boas experiências. Obrigado, Hugo. E agora vamos passar para o Éder, da Festim, que também, Éder, desculpa, eu já te dou os parabéns por ter aí se destacado entre mais de 300 startups que estão pensando soluções para o turismo. Se você puder também apresentar para a gente o modelo de negócio, para a gente depois caminhar para um debate mais de soluções. E aí, a Festim, que startup é essa para a gente conhecer? Legal, Diego. Bom dia a todos que estão participando aí. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a nossa solução. Bom, a Festim é uma startup que nasceu em janeiro, de 2016, com o propósito de democratizar o acesso à tecnologia e inovação por parte dos hotéis independentes, principalmente as pequenas pousadas e hotéis menores. É uma jornada que a gente tem caminhado aí, então já faz alguns anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes redes de hotéis, como a Meliá e a Atlântica, e eu percebia um grande estresse no momento de check-in e check-out, quando eu trabalhava nesses hotéis. E aí eu acabei decidindo sair da hotelaria e empreender. Então foi então que eu comecei a desenvolver algumas ideias, e aí sim surgiu a Festim, que atualmente é uma plataforma de web check-in e check-out online, e também com um módulo de pesquisa de satisfação online, para melhorar o atendimento. Com isso, poder eliminar as filas na recepção, reduzir as aglomerações, e ajudar a ter uma experiência digna de hotéis grandes, também na hotelaria independente. Então, nós temos acompanhado bastante a evolução do mercado. Nós sabemos que é um mercado tradicionalista, a gente vai falar depois um pouco mais sobre os desafios. Então, a gente tem trabalhado forte para poder democratizar esse acesso, e principalmente agora com a pandemia, que a gente viu a necessidade de reduzir essas aglomerações e essas filas. Então, a Festim, atualmente, ela é uma solução perfeita para o momento que nós vivemos, para essa retomada, principalmente em cidades grandes, em metrópoles como São Paulo, Campinas, em que o turismo de negócios ele é muito intenso, e a movimentação, o fluxo de viajantes é muito grande. Então, ela faz cada vez mais sentido nesse momento para toda a cadeia hoteleira, não só a de negócios, mas também a de lazer, que a gente tem percebido um fluxo grande e até tem tido uma retomada mais rápida do que a de negócios. Então, os deslocamentos mais próximos a grandes centros têm acontecido bastante, que é o que o pessoal está chamando de turismo de isolamento. Então, o turismo de lazer também é um nicho que a Festim atende, e estamos com essas soluções. Então, inicialmente, o web check-in, check-out e a pesquisa de satisfação online para agilizar o atendimento, reduzir custos dos hotéis na operação e proporcionar um atendimento mais humano, ao contrário do que muitos pensam, porque é associado à tecnologia, à robotização. Mas a nossa solução, ela é ao contrário. A gente não tem o propósito de eliminar o recepcionista. O nosso propósito é trazer ferramentas para que o recepcionista ele possa utilizar o tempo dele para se relacionar com o cliente, para encantar o cliente, fazer aquela acolhida, trabalhar a hospitalidade de uma forma bastante carinhosa e focar naquilo que mais importa, que é o relacionamento e o bom atendimento aos hóspedes. Então, essa é a Festim. Muito obrigado, Éder. Bom, nós temos aqui, então, duas empresas, duas startups interessantíssimas que venceram o Desafio São Paulo com propostas de valor que têm por objetivo solucionar problemas. Problemas esses emergentes da crise, da Covid-19, mas também que já eram recorrentes no setor de turismo. E para a gente avançar um pouco nesse papo, vou rememorar o que o Eduardo colocou. Os vencedores do Desafio São Paulo, eles receberam um prêmio, e esse prêmio está sendo aplicado em pilotos aqui no estado de São Paulo. Porque, como o Eduardo muito bem colocou, o Desafio São Paulo tem como desafio já colocar as startups para entregar, criar e entregar valor imediatamente para todos os principais agentes envolvidos aí no sistema de valor do turismo. E nós começamos aí numa parceria da Aqualua, com a FIA, com a FEA e também a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo,
no âmbito de São Paulo Politurismo, que está se tornando, né, está começando agora a sair aí no âmbito do Plano 2030 do turismo de São Paulo, como um dos maiores hubs de inovação em turismo do mundo. E a ideia desse piloto, com a Cint Monitor, a Festing e também a Sper, é com parceiros do trade de turismo rodar soluções. Então, como o Hugo muito bem colocou, a Cint Monitor começou a fazer um social listening para a gente começar a pensar o seguinte: quais são as tendências do turismo que nós estamos vendo recentemente no estado de São Paulo, mas também no Brasil. E essa hipótese vem se confirmando. Aliás, um modelo econômico que nós fizemos aqui na Fundação Instituto de Administração já mostra que o turismo de proximidade vai conseguir capturar uma parte da poupança dos paulistas, que era aquela poupança destinada para turismo, que muitos, né, destinavam para o turismo internacional, ela vai ser direcionada para o próprio Estado. E o trabalho da Cint Monitor mostra isso. Já aqui com a Festim, vai ser feito um trabalho com a BIH, que é a Associação Brasileira de Hotéis Independentes, que nós vamos colocar também essa solução de check-in para hotéis selecionados na cidade de São Paulo. Então, vou rodar mais uma vez aqui rapidamente com o Hugo, com o Éder, depois eu vou trazer o Eduardo para a conversa de desafios, mas perguntar o seguinte, Hugo: como é que vocês trabalham esse social listening? Como é que vocês fazem esses insights? Por exemplo, no caso do turismo de proximidade, que tem sido piloto com a Secretaria de Turismo do Estado, como é que vocês estão trabalhando? Como é que vocês fazem essas análises e os resultados que vocês estão chegando? Então, detalhando um pouco mais, em um primeiro momento, né, são coletadas as informações, vamos dizer, tudo que se fala sobre viagem, né, sobre o ato de viajar, uma experiência de viagem ou de estar hospedado de maneira ampla. Uma vez que chega isso coletado, então os nossos robôs ele varrem constantemente a web. Uma vez que essa informação chega no nosso banco de dados, a nossa inteligência vai aplicar, né, enfim, tem uma série de robôs, cada um com uma especialidade, que vão categorizar e fatiar essa informação. Então, vai descobrir qual a cidade que foi mencionada, se foi uma origem ou um destino, se foi uma experiência positiva ou negativa. E a partir desse mosaico, né, então, atualmente o sistema já está com 90 categorias, incluindo se a pessoa viajou sozinha, ou com amigos, ou com a família, ou se foi uma viagem de turismo, uma viagem de trabalho. A partir desse mosaico, um analista, ele vai ter, o nosso próprio sistema ranqueia as hipóteses que podem ser mais interessantes, e aí sim, essa última etapa, um analista humano vai pegar dentre as hipóteses apresentadas pelo sistema, quais são aquelas que realmente fazem mais sentido, né? Às vezes, sistemas artificiais, eventualmente, eles criam conclusões corretas, mas que não vão ser interessantes. Toda pessoa que bebe água morre. É verdade, mas não é interessante. Então, o sistema ele ranqueia as mais prováveis e o analista humano vai selecionar os insights finais. Para a parte de tendências, o que a gente faz, a gente estende essa análise que seria pontual ao longo do tempo, então o sistema também já vai indicar as curvas, né, das coisas que estão crescendo, e a gente pondera tanto o critério da velocidade daquela curva, quanto da volumetria, né, para a gente ter ideia se é uma tendência que está crescendo, se é uma tendência que está diminuindo com o tempo, se está incipiente, se está consolidada. Então, a partir desses dois inputs, né, a gente consegue, da força da tendência e da velocidade, mais as hipóteses que o sistema já nos dá pré-selecionados, o analista monta a história, consegue, né, descobrir, afinal, o que realmente está acontecendo e validar e conseguir, então, fazer uma recomendação para um cliente ou montar o cenário. Obrigado, Hugo. Isso tem sido muito importante. Interessante que essa solução da Cint Monitor, e tem muito a ver com o Sybis, ela serve para duas frentes muito evidentes, né? Primeiro, para o setor privado, aqueles interessados na solução para fazer sua inteligência de negócio, marketing digital, sua customização também, etc. Mas também para políticas públicas, como é o caso que a Setur vem se valendo disso, justamente para você ver uma tendência de comportamento a partir, né, das redes sociais, que hoje é a ordem do dia na vida de muita gente,
e você começar a usar essas evidências complementando com outras bases primárias e secundárias para fazer políticas públicas. E agora eu vou passar para o Éder e perguntar o seguinte: Éder, bom, a pandemia coloca um desafio extraordinário para os hotéis, principalmente com os protocolos sanitários, que tem várias dimensões, vários quesitos. Como que a Festim tem pensado isso e como ela vai, no seu piloto aí com os hotéis de São Paulo, fazer esses testes? Como é que a oferta, né, a proposta de valor da Festim pode ajudar nesse processo aí de retomada e de termos que nós estamos usando, né, de renascimento do turismo em novas bases? Realmente, Diego, essa pandemia ela trouxe uma série de desafios para os hotéis, independente do porte. Principalmente os grandes também sofreram bastante, né, pelo volume que haviam recebido e o alto custo de operação e manutenção do hotel. A gente sabe de hotéis aí de São Paulo que tem cerca de 1 milhão, 1,5 milhão de custo fixo mensal. Então, falar em implementar novos protocolos é um susto, né? O hotel ele já cria uma barreira e fala, opa, não posso, né? Eu tenho que reduzir custo. Então, esse tem sido um grande desafio. E o que a Festim tem feito para colaborar com a hotelaria? Desde o mês de julho, nós começamos, né, nós lançamos uma solução MVP, uma solução mais enxuta, para disponibilizar de forma gratuita a todos os hotéis do Brasil que estivessem abertos ou que estivessem planejando a reabertura. Então, nós disponibilizamos a nossa solução de web check-in de modo gratuito para todos eles, como forma de ajudar mesmo a implementar esse protocolo, que é um protocolo que tem sido batido bastante na tecla por todas as principais autoridades, instituições de turismo e especialistas da área, né, que é colocar o web check-in, reduzir filas, reduzir aglomerações. Então, nós temos colocado à disposição da hotelaria essa nossa solução. Tivemos bastante procura nesses últimos meses, mas ainda a gente tem sentido um receio muito grande pelo lado da hotelaria, né? Como eu falei, cada protocolo é um custo, então não é só o web check-in, a gente tem toda a parte de sanitização, a parte de produtos de limpeza, máquinas, a própria readequação da operação para garantir a segurança tanto dos colaboradores quanto dos hóspedes. Então, tem sido um grande desafio, a hotelaria tem se redescobrindo, né, vem se redescobrindo e se espelhado até mesmo na hotelaria hospitalar, que já aplicava e aplica até hoje uma série de boas práticas em relação à higienização e saúde. Então, a gente tem trabalhado forte nisso. Então, até o final desse ano, todos os hotéis que utilizarem a nossa solução de web check-in, elas não vão pagar nada. Essa é a nossa forma de colaborar nesse momento, porque realmente a gente sabe que a receita caiu bastante, os hotéis precisam ir de no mínimo 40% a 50% de ocupação para conseguir manter toda a operação, zerar ali o lucro, né, o custo. Então, é uma forma de eles adotarem um procedimento a custo zero e começar a entregar valor para os hóspedes e trazer essa segurança também para os colaboradores, evitando, né, de compartilhar materiais ou ficar muito tempo ali em contato com o hóspede. Então, essa tem sido a nossa ação e esse é o nosso planejamento para esse ano, então, de ajudar mesmo a adotar esse protocolo a custo zero. Obrigado, meu caro. E aqui eu vou já chamar o Eduardo para a nossa conversa, que é o seguinte. O Eduardo colocou um ponto muito interessante, que até recentemente, e até, né, antes aí de 2020, principalmente da pandemia da Covid-19, a gente pensava inovação no turismo muito na parte de travel, né, de viagens, principalmente venda de passagem online. E aqui o Desafio São Paulo, ele já mostra, num contexto que, inclusive, o próprio Estado já entende, que é um renascimento do turismo por meio de inovação, que nós temos vários desafios aí. Então, temos o caso aqui da Saint Monitor, com social listening na internet, insights por meio de inteligência artificial. Nós temos a Festim pensando em novas formas de fazer um check-in mais ágil, com maior efetividade, também incorporando protocolos sanitários. Eu vou fazer 2 perguntas para você, Eduardo. Primeiro, como é que você, a partir da Aqualua, com essa visão mais internacional, muito próximo da Organização Mundial do Turismo, vê esses tipos de piloto? Ou seja,
as startups trabalhando junto com os setores, mas também com os governos, o que isso pode abrir de possibilidades, inclusive para o Brasil, quando falamos de ecossistema, que é aqui, né, o grande mote do SciBiz. Mas também, para a gente começar e depois trazer o Éder e o Hugo, quais são os desafios do turismo, então, que nós temos, que são aí oportunidades, porque tem vários empreendedores nos assistindo, inclusive um público de universidade, um público que está em incubadora, pensando quais são os grandes drivers do turismo. Então, vamos começar primeiro com a sua análise desses pilotos, e aí a gente vai começar a falar dos desafios e trazer também o Éder e o Hugo para a conversa. Legal. Genial, Diego. Diego, eu acho que você tocou em 2 pontos importantes, tá? O primeiro é de que as startups percebam e que as instituições percebam o trabalho, a importância desse trabalho conjunto, né? Me chamou a atenção na fala do Éder de uma dificuldade em fazer com que uma corporação entenda o valor da startup como um investimento e não como um custo, né? Então, a rigor, todas as soluções que a gente está vendo aqui, quando uma startup traz uma solução, ela, de maneira geral, ela representa uma melhoria de produtividade, né? E que, no fim das contas, vai gerar uma melhoria de competitividade para um negócio turístico, né? Então, esse trabalho de educação, né, das corporações dos governos, ele tá em curso. Eu acho que a FIA e que o governo do Estado de São Paulo e que o Ministério do Turismo, enfim, são exemplos de instituições que perceberam isso, né? Temos instituições que lideram esse processo no Brasil. O Sebrae tem uma atuação muito destacada aí no ambiente de inovação, o trabalho diretamente com startups, porque entende que esses processos, os processos que as startups lideram e cristalizam em torno de um negócio, né, elas representam melhorias de produtividade para as empresas, né, melhores serviços para os clientes, para os consumidores, para os cidadãos, e tudo isso significa melhoria de competitividade, né? Então, dificilmente uma empresa, ao adotar a solução do Éder, ou adotar a solução do Hugo, ou a solução da Expert, que infelizmente não está aqui com a gente, dificilmente eu vou usar e vou dizer no fim de um mês, né, mas digamos no fim de um ano, né? Vou usar e vou dizer no fim de um mês. Eu tenho dificuldade seguramente no fim de um mês, essa empresa, ela ganhou competitividade, provavelmente melhorou a sua estrutura de custos ou melhorou a sua obtenção de receita com base nas soluções entregues por eles, sabe? Então, é muito feliz quando a gente faz um projeto como esse, né, como o Desafio São Paulo, e a gente proporciona uma ocasião em que o Éder, o Hugo, a Expert, enfim, possam provar para o mercado, possam provar para o governo, para as instituições e para as corporações, né, que vale a pena, né, que vale a pena fazer a aposta pelas startups, vale a pena fazer a aposta nessas soluções, vale a pena investir em inovação para transformar os seus processos, se tornar mais competitivo e mais produtivo, né? Então, me alegro muito de a gente estar podendo trazer essa solução para o mercado e criar aí mais uma ocasião em que a gente prova isso, né? Em que a gente apresenta uma prova concreta para o mercado e uma prova concreta para os governos de que o investimento em inovação e o investimento em startups, né, ele nos leva a mais competitividade e mais produtividade. Eu vou aproveitar esse começo de resposta para reforçar mais uma coisa, né, Diego? Você me interrompe se você quiser, porque eu sei que você é do ramo também. Mas nós fizemos o nosso estudo do turismo brasileiro, né, durante o período de diagnóstico no início desse ano, revelou que o Brasil é o 32º colocado no ranking global de competitividade em turismo, né? Então, o Brasil até está no ranking de turismo melhor do que no ranking geral, né? Geral de competitividade, publicada pelo World Economic Forum. Se não me engano, a posição do Brasil é 68, 69, mais ou menos, e no de turismo a posição dele é 32. E aí, quando você mergulha nas métricas do ranking, você vai ver que o Brasil tem uma posição muito boa no mundo em 2 aspectos lá no ranking de turismo. Um aspecto é recursos naturais, né? Então, todo mundo conhece a costa brasileira, conhece a natureza brasileira, sabe que isso é verdade. Então, o Brasil tem uma posição top 5 do mundo em recursos naturais e tem uma posição top 10 do mundo
e em recursos culturais. Eles tinham uma posição excelente também, muito boa, né, relacionado com a história brasileira, né, com essas manifestações culturais e assim por diante. Então, o Brasil, no que é, entre aspas, natural e cultural, o Brasil está muito bem, né, no ranking de turismo. Porém, ele vai para as posições lá do fim da lista, né, quando a gente entra em aspectos de tecnologia, aspectos de infraestruturas, aspectos de abertura a negócios. Então, as dificuldades do Brasil no ranking de competitividade estão ligadas a alguns aspectos que a gente tem como contribuir através de tecnologia e inovação, né? Então, isso justifica, do ponto de vista de investimento de governos e de instituições com uma missão pública, né? De proporcionar recursos, de proporcionar apoio técnico, proporcionar iniciativas que estimulem a inovação, que estimulem o trabalho com startups, para que o Brasil possa melhorar nesse ranking de competitividade, né? Com base nesses aspectos, o Brasil tem mais dificuldade, né? Então, essa iniciativa, junto à FIA, junto ao governo do Estado de São Paulo, representa exatamente isso, né? Então, é legal a gente estar podendo ter essa conversa aqui hoje. Diego, você me fez 2 perguntas, né? Eu sei que meu papo está ficando longo, mas eu vou entrar já na segunda questão. Eduardo, deixa eu só aproveitar e fazer um parênteses aí dessa primeira que é Claro. interessante, porque daí a gente vai rodar dos desafios. E esse ponto, ele é crucial que você colocou, Eduardo, e é muito interessante, você que tem essa visão mais internacional, a partir de Madrid com a CALU, a Organização Mundial do Turismo, que a gente tem que destacar que é o objetivo do SciBiz. Porque, veja só, nesse momento, e todas e todos que nos assistem, que fique claro, nós temos aqui as hélices funcionando muito bem. Porque a gente tem as startups com os empreendedores, aqui no caso, 13 startups de destaque no Brasil, já com projeção internacional a partir do Desafio São Paulo, mas de outras iniciativas também. Nós temos a parte acadêmica, o lado acadêmico, que vem com a FIA, que vem com a FEA. Nós temos organizações internacionais, como a Organização Mundial do Turismo. Nós temos a Secretaria de Turismo do Governo do Estado, então a gente tem também a hélice governo, mas também o setor privado parceiro. E aqui quero agradecer também, porque os pilotos estão sendo feitos juntamente com os setores privados. No caso, a BH, com a liderança aí do Ricardo, e a Brasel, que é de restaurantes, com o Leonardo, e a Sentimonitor com a própria Secretaria de Turismo. Então, percebam que quando a gente consegue, de fato, fazer a aproximação institucional e colocar essas hélices para que elas se articulem, a gente já começa a ter resultado imediato. Eu acho que essa ideia do São Paulo Polo Turismo, que começa a surgir agora, de fazer esse hub, já no curto prazo, vai nos trazer resultados interessantes. Então, eu acho que esse ponto que você coloca, que a gente precisa começar a valorizar os ecossistemas brasileiros, aproximar de fato as nossas hélices, para que elas entreguem resultado. E elas entregam, né? Isso que eu acho que é o mais importante aqui da nossa fala hoje, né? O fundamental é isso, porque às vezes o pessoal acha assim, não, que startup, isso é assunto para investidor de risco, né? Isso é um assunto de benefícios privados, isso é assunto para capitalista, enfim. Mas não, pessoal, a gente está falando aqui de soluções, né, que trazem um benefício privado, mas sobretudo trazem um benefício público, né? Trazem um benefício para o setor, trazem um benefício para o país e para o Estado. Né? Então, para o avanço das nossas sociedades, né, essa articulação das hélices que o Diego está falando, ela é fundamental. Né? Então, às vezes a gente tem dificuldade em enxergar isso quando olha uma solução muito específica de uma startup, fiquei pensando em quanto é que ela vai captar de investimento e no benefício dos investidores, enfim, e às vezes parece que isso é um caso pontual pouco significativo para o sistema como um todo. E é exatamente o contrário, né? A gente está falando de exemplos pontuais de uma articulação mais ampla, das hélices, como diz o Diego, né? Então, a gente mistura a iniciativa privada com o governo, com a academia e com a sociedade civil, né? E justo nessa mistura é que nós conseguimos fazer avanços que têm benefícios para a sociedade como um todo, benefícios para o setor público e benefícios para o setor privado. Então, isso é fundamental. Diego, eu te agradeço por mencionar os casos internacionais, porque isso é interessante, né? Realmente, existem talvez 2 miopias quando a gente olha para a inovação em turismo. Então, a primeira é olhar só o nosso processo de compra de passagens, de reserva de hotéis. Aposto que todo mundo está assistindo aqui, né? Costuma dar aquela buscada online, ver os comparadores, olhar os sites tradicionais aí, booking.com, hotels.com,
os de viagem, os de passagens também, né? O nome desse tipo de negócio é OTA, né? Online Travel Agency. Então, esses são os clássicos que lideraram essa revolução, né? E um dos problemas que nós temos no Brasil é que quase todos esses sites, né, com algumas honrosas exceções, eles são estrangeiros. Então, a rigor é uma comissão que antes a gente pagava para uma empresa local e hoje a gente paga para uma empresa internacional, porque avançou mais rápido aí com essa solução. Mas o fenômeno do turismo é bastante mais amplo, né? Então, teve um exemplo muito interessante, que é o chamado aluguel vacacional, né, como se diz aqui na Espanha. Então, quando você aluga uma casa, que você ligava para uma imobiliária para ir para a praia, e, enfim, fazer um negócio local lá, enfim, depois o Airbnb acabou acaparando uma parte importante desse mercado, né? Então, já saindo um pouco da reserva tradicional de hotel e de passagens, mas depois a gente começa a ver negócios muito interessantes, e o primeiro impacto que eu tive foi eu ser julgador da primeira competição global de startups de turismo. Então, o primeiro impacto que eu recebi foi quando eu percebi de uma maneira mais clara o fenômeno do nomadismo digital, né? Esse é um fenômeno que a gente tem conversado muito, mas já tem startups que de uma maneira muito inteligente, elas estão habilitando esse processo, né? Que entra dentro do grande ambiente do turismo, porque isso envolve viagem, envolve hospedagem, né? E até de uma perspectiva do turismo é interessante, porque pode envolver os períodos de baixa temporada de destinos turísticos, né? Então, existe uma série de startups organizando, cada uma com a sua nuance, mas organizando períodos completos. Imagina que você é um freelancer, ou você é estudante, tem períodos que pode passar online, assim por diante. Existem startups que organizam para você como se fosse o seu pacote mensal de hospedagem e serviços, né? Digamos, se você aluga um apartamento, mais o serviço do apartamento, telefone, luz, conectividade, enfim. Existem startups que te dão a opção de cada mês morar num lugar, ou passar morando 3 meses na Bolívia, depois outros sei lá quantos meses em Nova York, e assim por diante. Então, já tem esses pacotes bem organizados e ainda com um aspecto social, né, de você poder estar com outras pessoas que têm uma vida parecida com a sua, né? Então, não só resolvem a parte logística, mas resolvem também a parte social, né, de você compartilhar a sua vida, compartilhar momentos legais com pessoas que têm um estilo de vida parecido com o seu. Esse foi um tema muito interessante. Um segundo valor muito interessante é a questão de roteiros, que eu vou chamar de roteiros qualificados, né? Mas então, assim, estamos falando desde roteiros de luxo a roteiros em segmentos como segmento religioso ou segmento desculpe, segmento por idade ou segmento por opção sexual e assim por diante, mas é um trabalho de roteirização das atrações turísticas que você tem no mundo, né, que faz com que você compre uma experiência, bom, depois segmento ecoturístico, que é muito forte atualmente, segmento esportivo, então uma organização de roteiros que assim, em vez de você buscar uma agência de viagens tradicional para ver assim, eu quero uma opção mais esportiva, eu quero uma opção de turismo religioso, enfim, não, é a super especialização de nichos turísticos e oferecimento de experiências muito significativas em locais com uma identificação muito forte com o segmento, né, e que acabam gerando muito valor agregado, tanto para os estabelecimentos convencionais, né, para os hotéis e para as companhias de viagem, mas sobretudo para as comunidades locais, a oferecerem serviços de valor agregado vinculados a essas experiências. Eu me lembro pontualmente de um roteiro pelo deserto da Jordânia, né? Era um roteiro religioso, mas é uma viagem de 30 dias pelo deserto da Jordânia, acompanhando tribos nômades. Então, eu fiquei realmente muito impactado por essa solução, né? E a gente vê, por exemplo, muitas outras soluções relacionadas com o turismo de voluntariado, né? Vinculado a comunidades locais na África ou na América do Sul, enfim. Inclusive, uma das startups vencedoras do desafio brasileiro, que é o World Packers, inclusive ela é de São Paulo, né? O fundador mora em Maresias. Então, é uma startup que lida aí com um turismo jovem, de pessoas que vão, em geral, fazer um mochilão, mas não querem simplesmente fazer um roteiro turístico convencional. Elas querem poder se aprofundar numa experiência, eventualmente ter uma atuação voluntária junto a alguma instituição, enfim. Então, o World Packers é uma solução muito interessante voltada a esse segmento. Então, enfim, a gente começa vendo o volume de startups e volume de soluções em nível global, né? A gente começa a detectar umas tendências muito interessantes que talvez apontem um pouco para o que o turismo está se tornando, né? Ou quais são soluções que conseguem agregar valor ao processo do turismo, agregar valor que se transforme em renda para comunidades locais, para o mercado,
mas se transforme também em experiências significativas para quem viaja. Não tenha dúvida, Eduardo, obrigado. E, aliás, né, se a gente pegar, isso que é interessante, aos poucos já vai ficando bem evidente, quando a gente fala de inovação no turismo, a gente vai saindo desses mecanismos de busca, de compra de passagem e entrando no novo universo de soluções. Até porque as startups têm, dentre seus grandes objetivos, a solução de problemas emergentes da nossa realidade. A realidade contemporânea coloca muitos desafios, inclusive aqueles agravados pela pandemia. Aliás, se citarmos algumas das startups que se destacaram no Desafio São Paulo, nós tínhamos para bares e restaurantes, desde aquelas com soluções, o que fazer, por exemplo, para quiosques de praia ou restaurantes que estejam em rotas cênicas das estradas, como trabalhar a reciclagem, como fazer um ciclo de compostagem para aquilo ser reaproveitado, por exemplo, por uma horta. Tivemos também soluções muito interessantes para higienização, com totens de sanitização, de higienização, sanitização de instrumentos e utensílios, até higienização das mãos, etc. Então, muita coisa interessante surgindo nesse ecossistema. Eu vou chamar aqui o Hugo, e o Éder pergunta assim, Hugo, para a Sentimonitor, no tema do turismo, para vocês, quais são os desafios que se colocam hoje? O que vocês têm de perspectivas de desafios e oportunidades dentro do turismo pela perspectiva da Sentimonitor? Só para fazer a pergunta, Diego, dentro de um contexto mais global para o setor de turismo ou especificamente para as startups? Acho que podemos fazer os dois. Se quiser focar em startup também, mas fique à vontade Porque aqui é o seguinte, como muita gente nos assiste, que também pensa, nunca tinha pensado no turismo, será que meu modelo de negócio pode ser uma solução ou não? Quais são os desafios para você nessa perspectiva? Bom, no momento, realmente tem os desafios de curto prazo, que podem durar bem mais do que o esperado, né? Toda essa parte de sanitização, de manter, de ter experiências interessantes, né, em um contexto que tem um pouco mais de imprevisibilidade. E as outras partes, eu acho que alguns pontos que o Eduardo trouxe são bem interessantes, que a gente vai percebendo essas tendências também, que é mudanças que já aconteciam, independente de um cenário de pandemia, que estão acelerando muito, né? Então, no nomadismo digital é uma oportunidade grande, né? Cada vez mais, tanto o pessoal que trabalha na indústria de tecnologia, indústria criativa, né? Vivendo de maneira flexível, né? A fronteira também entre algumas tendências que vieram para ficar, né? Igual o home office, cada vez mais, né? Então o cara trabalha, ele já começa a ficar mais tempo, já não quer mais só ter a experiência turística clássica, ele quer ter alguns dias de turismo e depois ele começa a querer ficar uns dias trabalhando no lugar. Essa economia de colaboração, né? Então, cada vez mais a gestão também, então tem muito, igual tem o Airbnb, você vai tendo toda uma série de fronteiras, né? De serviços para pessoas que querem alugar suas casas, querem trocar casas, né? Então, enfim, tiveram algumas startups que começaram muitos anos atrás, mas a gente vê a demanda aumentando muito agora. Toda essa parte, né, do turismo de proximidade, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, vai ter uma demanda muito grande, né, para customização. Essa tendência de roteiros personalizados, né, a gente também percebe isso muito forte. Então, mesmo agora, né, durante a pandemia, né, um dos turismos que resiste a parte do turismo religioso, hipercustomização, então ainda mais numa mudança geracional, né? Quanto mais jovem, maior a expectativa, né, de personalização de uma experiência, de customização para aquela pessoa, de valorizar menos, né, comprar objeto, né? Então você pega uma outra tendência gigante, que a gente vai vendo, cada vez menos gente comprando carro, cada vez menos gente comprando apartamento, e as gerações mais, se pega, né, num corte demográfico menor o pessoal, e a gente percebe isso em social muito, né, valorizando muito viajar, valorizando, trocando de emprego rápido, mudando várias vezes ao longo da vida. Então, as startups que tiverem, e pensando também em políticas públicas e governos, né, quem tiver ligado nessas tendências, né, de cada vez maior mobilidade,
menor separação entre o ambiente de moradia e de trabalho e mais capital disponível para investir em turismo e experiência de viagem, vai estar capturando as próximas tendências. Obrigado, Hugo, por essa leitura aí de quem está na linha de frente, né, de empreender no setor. Éder, e você? Qual a sua leitura dos principais desafios, inclusive provocando as pessoas que querem empreender na área de turismo? Legal, Diego. Rapaz, que gostoso esse bate-papo. O Eduardo trouxe muitos pontos super interessantes aí para a gente. Eu, como turismólogo, dá vontade da gente ficar o dia inteiro conversando sobre isso. E, bom, nós temos inúmeros desafios, pensando como fast team, né? A gente sabe que a hotelaria é um segmento ainda muito familiar, então tem hotéis e pousadas que são gerenciados por famílias, às vezes tem aquela herança, e aí a pessoa vai tocando mais ou menos do jeito que o pai, o avô, enfim, a família tocava o negócio. Então, não tem muito aquela visão tão profissional quanto as grandes redes e grandes hotéis. Então, é muito no feeling, é muito personalizado. E o que acontece? Muitas vezes o hoteleiro, ele se perde, né? Ele fica meio que cego nas vendas. Ele foca tanto em vendas que ele esquece de olhar para o operacional, de estruturar a gestão, de observar aonde que ele está desperdiçando dinheiro, aonde que ele está desperdiçando o tempo do colaborador, que poderia ser melhor aproveitado para oferecer uma experiência 5 estrelas para o cliente dele. Então, esses são alguns desafios. E quebrar o paradigma, né? A gente tem muito aquele paradigma de que tecnologia é caro, inovação é difícil, eu vou ter que mudar tudo aqui no meu hotel. Então, existe esse paradigma, principalmente nos hotéis pequenos, né, nos independentes. Já as grandes redes já têm uma gestão super profissional, com uma série de procedimentos, de protocolos, de planilhas, de playbooks de gestão. Então, já existe uma visão orientada para isso, para evoluir a experiência de hospedagem. Tanto que as grandes redes foram as primeiras a implementar os protocolos, a disponibilizar soluções de totens, web check-in, mas elas têm recurso para isso, são redes que faturam milhões anualmente, então elas têm condições de viabilizar esse tipo de investimento. Agora, o hotel independente, o hotel pequeno, já é diferente. O olhar, aquilo que eu falei, é muito orientado a custos. Então, qualquer coisa que cheguem para oferecer para ele, ele vai olhar e falar, pô, mas quanto isso que vai me custar? Ele não consegue enxergar o benefício que aquilo vai trazer para ele. Mesmo que a gente explique, isso vai gerar redução de custos para você, você vai ter um valor agregado maior, você pode aumentar sua margem de lucro, você consegue fidelizar o cliente. Então, muitas vezes, os hotéis, né, os hoteleiros, eles não enxergam esse tipo de benefício. E além dos desafios que nós, como Fast Team, temos, quando a gente começa a aplicar a empatia, a se colocar no lugar do hotel, a gente começa a perceber que antes da gente sanar os nossos desafios, existem muitos desafios que a hotelaria enfrenta no dia a dia. Bom, eu sou da cidade de Socorro, né? Eu nasci em Socorro, que é uma estância turística daqui do estado de São Paulo. Por muitos anos eu participei da governança da região do Circuito das Águas Paulistas, junto com o SEBRAE, junto com o Conselho Municipal de Turismo da cidade de Socorro. Tive a oportunidade de trabalhar por um tempo como chefe de turismo da cidade de Socorro, na elaboração de políticas públicas, e é muito difícil conseguir se comunicar com todos os hotéis de uma cidade. Então, imagine de um estado, de um país, uma cadeia muito fragmentada, não existe muito padrão. E os hotéis, eles têm muita dificuldade de conseguir mão de obra, de repente, colocar uma maquininha para receber pagamentos via cartão de crédito. Tem muitos lugares que não conseguem receber. E aí entra naquela questão de infraestrutura. Então, como que eu vou receber um viajante se eu não consigo passar um cartão de crédito? Como que eu vou receber um viajante se não tem linha de ônibus que leve a pessoa para aquele bairro, né, turístico? Tem lugares que não tem nem Uber para levar o viajante. E às vezes, quando tem, táxi, aí é muito caro.
e tem táxi que às vezes nem leva até a porta do hotel. Eu já ouvi casos de táxis que não entram em estrada de terra, aí largou o hóspede no meio da estrada, aí o hotel teve que vir buscar com o carro. Então, assim, a gente tem uma série de dificuldades que a hotelaria enfrenta, e isso faz com que os hoteleiros eles não tenham nem cabeça para pensar em trazer um web check-in, por exemplo, porque eles têm outros problemas mais gritantes, que é uma dor direta no dia a dia, que é, cara, como que eu vou contratar gente para atender nesse final de semana? Então, tem muitas cidades que as pessoas não querem trabalhar de final de semana, e hotelaria é isso, né? Natal, Réveillon, você abrir mão da sua vida para servir o próximo. Então, os hotéis enfrentam muito isso, essa dificuldade de encontrar mão de obra capacitada, os altos custos de formalizar esses colaboradores, de manter a estrutura em operação. Então, a gente entende muito isso, né? Que, claro, a gente tem os nossos desafios como startup, a gente sabe que é uma solução que vai agregar muito, mas na cabeça do hoteleiro, ele está super preocupado com outras dificuldades no dia a dia. Então, isso meio que acaba ocupando demais ele. O hoteleiro ele fica super focado na operação, em resolver esses problemas que são críticos, que são graves para o dia a dia, e acaba não conseguindo olhar para essa área mais estratégica do negócio, de entender que existem soluções excelentes e a custo zero ou a custos muito baixos que vai trazer um benefício enorme, né? Então, enfim, esses são alguns dos desafios que a gente tem acompanhado. Eu tenho acompanhado bastante, como falei, por ser turismólogo, por ser da área de hotelaria também, trabalhei muitos anos. Então, eu tive a oportunidade de entender como que é a operação de uma grande rede hoteleira e também de uma pequena pousada. Realmente, existe um gap muito grande entre a pousada do interior e um hotel de rede numa metrópole. Então, realmente são perfis muito distintos uns dos outros, e para a gente também é um grande desafio, né, de mapear bem as pessoas, entender qual é o lugar, qual que é o destino turístico, que a gente consegue ter uma adesão maior, um olhar diferenciado, para a gente poder levar a nossa solução. Obrigado, meu caro Éder. Bom, vou agora para uma rodada final e eu vou pedir para o Hugo o seguinte. Hugo, nós temos aqui diversos empreendedores, empreendedoras do ecossistema, temos aqui investidores e investidoras. Queria que você falasse o seguinte, duas coisas. Primeiro, qual a importância para uma startup como a Sentimônica participar de um desafio como o Desafio São Paulo, de se inserir num ecossistema dessas hélices? Como isso é importante para os desafios de uma startup, desde a modelagem do negócio, do aporte de investimento, escalabilidade, entre outras coisas. E depois, se você quiser deixar as redes sociais ou os contatos da Sentimônica, que você também fique à vontade, por favor. Obrigado, Diego. Bom, para Sentimônica, em particular, talvez de uma maneira geral, né, a participação num desafio como o desafio SP é bem importante. Então, desde da disciplina, né, de explicar o negócio de maneira clara e concisa para um público mais amplo, né, a gente pensa, olha, peraí, vai ter público da área privada, do setor público, da academia, né? Deixa eu fazer uma explicação bem clara, já é um exercício importante para a startup. E traz, então, desde o momento da inscrição já começa a ter benefício, mas depois do processo, né, quando a startup tem um destaque, traz uma série, enfim, né, de novas conexões, visibilidade para a startup de uma maneira bem bottom line, né, traz lead que vai se converter em vendas, e tem um benefício de longo prazo, mas muito importante, que é exatamente conectar com os vários atores do ecossistema. E aí a gente aprende muito, né, e isso corta meses, quando a gente pega a teoria de startup, né, de customer development, de entender quais são as dores reais do mercado, o que as pessoas estão dispostas a pagar, quais são os problemas mais importantes de resolver, qual a melhor sequência de resolver esses problemas, qual o vocabulário da área. Quando a gente participa, principalmente de desafios focados, como foi o caso do desafio de turismo, isso encurta em meses ou eventualmente anos
o processo de descoberta e desenvolvimento de mercado para a startup, né? Então, rapidamente, a gente consegue aprender muito, né? Não só com os mentores, mas também com as outras startups participantes, né? Então, se a gente olha, né, os finalistas, todo mundo tem negócio muito, as empresas com negócios muito interessantes, com uma vivência de mercado. Então, acho que, em geral, tem um benefício grande de participar. A gente, assim, para a gente agregou bastante, continua a agregar, e especificamente em participar de hubs de inovação. É muito importante, tá? Para a gente participa de alguns hubs e faz muita diferença, né? Então, tanto para a geração de negócios, quanto para a evolução mesmo da empresa, né? Da organização. Como empreendedor, você poder trocar com outros empreendedores, né? Desde dores de crescimento, dores de RH, de gestão, e poder ter acesso a mentores, né? Isso encurta muito o tempo da startup. Assim, empreender já é muito difícil, né? Já mesmo quando tudo dá certo, né? A chance de falha é muito grande, porque a gente está na fronteira de inovação, então sempre com grandes oportunidades vem grandes riscos, e mitigar isso, né? Podendo contar com a opinião de especialistas, né? Ter conselhos e trocar o mais rápido possível com outros atores que vão ter visões complementares, né? A academia sempre vai ter uma visão mais abrangente, vai dar um aporte teórico, né? Poder trocar com o governo que está elaborando as políticas públicas, que vai trazer uma ótica interessante. Às vezes, os hubs em si, né? Que as pessoas têm uma visão global ampliada, igual o caso do Acalua e outras startups, é muito importante. Então, acho que uma startup, assim, não ficar sozinho, né? É muito fácil. Eu vi o Éder falando ali do pessoal da hotelaria, né? Que o cara começa a ficar com tanta coisa na cabeça que ele fica só focando na operação. É um perigo, é muito comum de acontecer. E estar imerso em hubs é uma das maneiras de garantir que a gente sempre lembre de olhar para fora, de estar conectado e de não perder tempo, né? Assim, startup, investir na área errada é um dos maiores perigos, né? Não é mais do que fazer as coisas com eficiência, né? Garantir que eu estou fazendo rápido, que eu estou fazendo barato, é garantir que eu estou fazendo a coisa certa, né? Não adianta correr na direção errada, né? Esse é o maior risco de uma startup, sempre é errar o mercado, errar a persona do cliente, muito mais do que o risco, não vou ter capacidade tecnológica, não vou ter capacidade de venda, eu não vou ter acesso a capital. Esses problemas, eles são secundários a eventualmente errar a leitura do mercado, a leitura do cliente ou as necessidades do produto que está sendo construído. E isso tudo é mitigado com muito mais facilidade estando em um hub e vamos dizer, e participando, interagindo de competições, de concursos, de feiras. Obrigado, Hugo. E os contatos da Sentimonitor, para quem tiver interesse? Claro. Quem tiver interesse, o meu e-mail direto é hugo@sentimonitor.com. O nosso site www.sentimonitor.com, com S, Senti, Monitor. E o nosso perfil nas principais redes sociais é simplesmente a rede social /Sentimonitor. Então, Facebook /Sentimonitor, Instagram /Sentimonitor, LinkedIn /Sentimonitor, Twitter /Sentimonitor. Por favor, conectem conosco, vai ser um prazer. Obrigado. Obrigado, Hugo. E Éder, e agora para a Festim? Participar do Desafio São Paulo, qual a importância e também os seus contatos, as suas redes? Legal, Diego. Bom, é fantástico, né? Uma oportunidade única de estar contando com a ajuda da FIA, da USP, da Acalua, que todos vocês são referências, né? Na onde atuam. Então, contar com as conexões que vocês nos trazem é fundamental. Porque uma coisa é a Festim como startup e conversar com um hotel. Outra coisa é uma ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, endossar uma solução, né? Endossar a Festim como, gente, isso daqui vai trazer muitos benefícios para vocês, né? Então, a Acalua também da mesma forma, trazendo mentores para ajudar a gente a definir melhor as estratégias, a trazer insights. Então, é inestimável, é uma oportunidade incrível, e a Festinha ela fica muito feliz de ter sido uma das vencedoras.
com certeza isso vai ajudar a gente a trilhar um caminho mais assertivo, criar conexões valiosas e fazer com que a gente consiga tracionar a nossa solução, escalar de uma forma mais rápida. Então, para a gente é fantástico, estamos muito felizes, né, de estar aqui e, com certeza, além de tudo isso, o conhecimento que isso vai ser gerado é algo que não pode nem ser medido. É muito legal poder contar com a ajuda de vocês. E como o Hugo falou, né, startup normalmente já é muito difícil, né? Ter uma startup é difícil, a gente tem inúmeros desafios no dia a dia e quando a gente tem parceiros como a Wacalua, isso dá uma motivação e uma força maior, porque a gente sabe que a gente não está sozinho nessa. Então, por trás tem uma instituição com conexões valiosíssimas que vão ajudar a emplacar aquela ideia. E percebam, né, a Sentimonitor, o Hugo falou, desde 2009 que eles começaram a trabalhar isso. E é um conteúdo valiosíssimo que eles trabalham, algo que já poderia ter sido utilizado em larga escala em todo o turismo do Brasil, para que a gente conseguisse direcionar melhor as políticas públicas, os investimentos em infraestrutura, o próprio marketing, a promoção do Brasil em termos de turismo, de identificar qual que é a melhor oportunidade, fazer os investimentos. Então, já são mais de 10 anos que a Sentimonitor vem trabalhando numa solução incrível e a gente ainda não viu isso tomar uma dimensão global. Então, a Wacalua com certeza vai ajudar tanto a Sentimonitor quanto a Festim a acelerar essa penetração no mercado e conseguir ajudar, que é isso que a gente mais quer. A Festim, ela tem esse propósito de ajudar o pequeno, de democratizar o acesso à inovação e tecnologia aos pequenos. Então, a Wacalua, com certeza, tem tudo para ajudar a Festim a decolar aí nesses próximos meses. Em relação aos nossos contatos, bom, nós temos o site que é o festim.com.br, sem o tracinho. As redes sociais, a gente tem Facebook e o LinkedIn, então, facebook.com/festcheckin e o LinkedIn é /festim. Então, os links também estão no nosso site. E o meu e-mail é eder.sambo@festim.com.br. E quem quiser também pode estar entrando em contato nas nossas redes sociais, deixar uma mensagem, que a gente vai ter o prazer de conversar e dialogar com todos vocês. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Éder. Agora eu vou chamar o Eduardo para também a última pergunta, última fala, Eduardo. E a Wacalua, como ela vê o Brasil? Quais são os próximos passos da Wacalua no Brasil? Aliás, temos próximos passos ou não? Como é que estamos? O passo é instalar o Wacalua no Brasil, Diego. Espero que você ajude aí, cara. Estamos no processo. O Wacalua está nesse momento trabalhando na continuidade desse projeto começado em 2020, né? Com o Brasil. Então, nós fizemos um projeto que durou 10 meses, né? Que teve todos esses resultados que a gente já conversou. E agora a gente está procurando prolongar essa estada no Brasil. A ideia é ficar em definitivo no Brasil. Se tudo der certo, a gente faz um plano aí para os próximos 3 anos para fazer a implementação da Estratégia Nacional de Inovação em Turismo e atuar fortemente junto a quem está inovando no turismo brasileiro. Então, espero que a gente possa confirmar isso muito em breve. Ótimo. E quem não conhecia a Wacalua, Eduardo, como faz para achar nas redes sociais, os contatos? Perfeito. Então, pode achar em wacaluahub.com, né? wacaluahub.com, posso botar aqui no chat depois. E deixo o meu contato também, eduardo.loreia@wacaluahub.com. Mas eu coloco aqui no wacaluahub.com, já está aqui no nosso chat. Bom, muito obrigado, Eduardo. Também vou aqui estender os parabéns à Festim, à Sentimonitor e também à Esper, que infelizmente não pôde estar aqui. Quero parabenizar a todos e falar da importância do SciBis justamente para isso, como a gente consegue pegar as hélices, colocar as hélices em contato e com isso gerar muita inovação, muita produtividade. As startups que estão aqui são startups que já estão em momentos muito mais maduros, já são startups que já estão indo ao mercado, já estão conseguindo criar valor nas pontas. E você que nos assiste, que está pensando aí em empreender no setor de turismo, ou ainda investir em empreendedores do setor turismo, ou se você ainda é da gestão pública municipal, por exemplo, fique à vontade para entrar em contato via SciBis com a gente,
para que você também comece a fazer parte desse grande ecossistema, porque nós entendemos que o turismo ele vai passar por um renascimento e ele vai ser muito importante para o crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil. E já me permito aqui também falar, Eduardo, que nossos planos, né, Aqualua e FIA e SAIBIS, é que a gente tem o Desafio São Paulo em 2021. E aí já faço aqui também, que a CETUR, Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo, primeiro secretário Vinícius Lumertz e toda a sua equipe, que participem com a gente, com apoio institucional, que a gente consiga fazer o Desafio 2021, e você está mais do que convidado e convidado a submeter a sua startup para participar desse processo. Continuem no SAIBIS, aproveitem os próximos painéis, é uma semana muito intensa para a gente debater inovação, produtividade, criação de valor e o desenvolvimento do nosso país. Até já. Muito obrigado.